Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, amado Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. E nos reunimos para estudarmos sempre às quartas-feiras, às 19 horas. E a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, tem os seus trabalhos doutrinários sempre acontecendo de forma presencial, às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Quem estiver passando por perto, vem para cá para poder estar com a gente sempre, né? Podendo refletir sobre temas que vão auxiliar no nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais que somos. Então, sempre quarta-feira, 19 horas, eu estou aqui com vocês, mas também de forma presencial lá na nossa casa, estudando as mesmas perguntas que nós estudamos aqui. Então, quem estiver passando por perto também, dá uma paradinha e vem para estudar com a gente, que será um prazer. Então, vamos lá? Vamos iniciar o nosso estudo. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando no momento o Livro dos Espíritos. Nós já estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 6º da Vida Espírita e estamos no item Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Na semana anterior, nós ficamos na pergunta número 243A. Aqueles que estão chegando aqui por agora, vai lá nos vídeos anteriores para poder acompanhar aqui com a gente. Então, hoje a gente vai dar prosseguimento com a pergunta número 244 do Livro dos Espíritos. Lembrar vocês que a tradução que eu leio aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês de casa acompanham com a tradução que vocês tiverem, tá bem? Então, vamos lá. Item Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos, pergunta número 244. Os espíritos veem a Deus? E aí? Kardec quis saber como é essa história. Nós vamos ver o Criador? Os espíritos veem a Deus? Resposta dos espíritos. Somente os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Então, para que nós possamos ter o veem aí, gente, não é o ver de enxergar com os olhos. O veem a Deus é a comunhão com o divino, a percepção, o conhecimento do que o divino, que o Criador quer de nós e o que espera de nós. Essa percepção, esse ver a Deus é neste sentido. Tem que estar já nessa condição de consciência plena, de consciência
expandida, tem que ter uma expansão de consciência, uma ampliação de consciência. Tem que ter habilidades integradas e estar no nível de evolução dentro daquela escala espírita que nós já vimos aí anteriormente. Quem não viu ainda, vai aqui no canal que já tem, da escala espírita, da condição de primeira ordem, classe única, espírito puro, ou seja, é espírito que já alcançou um desenvolvimento espiritual, que já tem uma ampliação de consciência, uma integração de habilidades, que é capaz de compreender o divino o tempo inteiro, de identificar o pensamento divino e atuar de acordo com a vontade do Criador. Isto é ver o divino, não é o ver com os olhos, né? Mas é uma identificação, é uma presença constante do Criador em si mesmo. Estar consciente o tempo inteiro desta presença, identificando o pensamento divino, identificando a vontade divina, a vontade do Criador, que é quando nós teremos a condição de dizer: eu e o Pai somos um, né? Como o nosso amado Senhor já nos tinha dito. Enquanto nós não chegamos a esse nível de desenvolvimento espiritual, nós, espíritos ainda em graus inferiores, ainda não alcançamos a primeira ordem, classe única, vamos senti-lo e adivinhar, tentar captar o que o divino, o que o Criador quer de nós. Quando a gente chega lá, primeira ordem, classe única, nós temos a certeza do que é o que o divino, o que é que o Criador quer de nós, porque nós identificamos o pensamento e sentimos o Criador sempre conosco. Ok? Essa foi a pergunta 244. Mas Kardec, como quer sempre trazer mais informações para facilitar o nosso processo, porque nós estamos nessa trajetória, nesse caminho de ampliar a nossa consciência através dos nossos diversos aprendizados, para que a gente chegue lá. Para facilitar, ele pergunta, faz uma complementação à pergunta 244, para que a gente entenda melhor ainda. 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite isso ou aquilo, como sabe que a proibição ou a permissão lhe vem de Deus? Então, já que os espíritos inferiores, segundo a pergunta 244, sentem e adivinham o pensamento divino, Kardec diz: quando vem um espírito, se comunica e não está lá, naquela classe de espírito superior, que vê e compreende o divino, como é que ele sabe que a proibição ou a permissão vem de Deus? Essa é a pergunta. Quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite alguma coisa, como é que ele sabe que essa permissão ou essa proibição vem do divino ou vem do Criador? Resposta dos espíritos: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberana vontade. E quando uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, sente como uma intuição, uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo. Não lhes ocorrem pressentimentos
que são como advertências secretas para fazer ou não tal coisa, é o mesmo conosco, somente em grau superior, porque, sendo a essência dos espíritos mais sutil, permite-nos melhor receber as advertências divinas. Então, quando Kardec pergunta de como é que esses espíritos, nós que ainda estamos na classe de espíritos inferiores, terceira ordem, nas diversas classes aí, né? Todos nós, a maioria de nós, a grande maioria, estamos na terceira ordem, né? Espíritos inferiores em aprendizado, em desenvolvimento, adquirindo habilidades. Como é que a gente sabe que isso Deus permite que a gente faça e isso não? Existe uma proibição. A resposta dos espíritos que é: nós sentimos a sua soberana vontade. Por quê? Porque dentro de cada um de nós tem uma marca do divino, tem uma marca do Criador. Nós temos um DNA divino, tem um impulso do Criador que está conosco desde a nossa criação. E é isso que faz com que a gente continue, com que a gente vá em busca desse desenvolvimento, do estar sempre querendo ir além da condição que nós estamos. Que a Imago Dei é o impulso do divino que nos leva. E esse impulso faz com que tenhamos essa intuição daquilo que a gente está fazendo. A intuição é do que é nosso, não é de outro espírito, aí é a inspiração. Essa intuição é aquilo que vem de dentro de nós e que a gente sente que deve ou não deve fazer aquela coisa. Que mesmo quando a gente faz, algo dentro de nós está como que uma luz piscando, nos advertindo que aquilo não é adequado para nós, não é adequado para o outro e não é adequado para a coletividade que nós estamos inseridos. É essa marca do divino em nós que faz com que nós tenhamos essa impressão. Então, é essa intuição que é o que vem de nós, do nosso próprio ser, da individualidade que nós somos, que é essa advertência invisível que os espíritos estão falando aqui, que inibe e às vezes não. E aí nós temos que pagar o preço, sermos responsabilizados pela escolha que fizemos, que às vezes a intuição, a advertência vem, mas nós teimamos, persistimos em continuar equivocados e insistimos em fazer. Então, nós assumimos a responsabilidade e toda responsabilidade assumida, toda escolha, a gente tem que conviver com as consequências dessa escolha. E aí os espíritos dizem, dando um exemplo, não ocorrem pressentimentos que são como advertências secretas para fazer ou não tal coisa, quando a gente diz assim, eu tive uma intuição, alguma coisa que dentro de mim me disse que não era para fazer isso. Ou não, eu fiz porque algo dentro de mim era como uma certeza que dissesse assim, faça. Então, essa é a percepção do divino na condição que nós nos encontramos enquanto espíritos inferiores. Mas quando nós avançarmos no nosso processo, no nosso aprendizado, formos adquirindo habilidades, ampliando a nossa consciência e nos aproximando cada vez mais desse lugar, dessa primeira ordem, classe única, dessa condição de espíritos puro, de consciência plena, consciência ampliada, aí sim, nós vamos ter, porque aí os espíritos dizem,
é o que ocorre quando eles chegam a esse grau. Porque a essência sutil do espírito, porque é o espírito em essência que vai identificar de uma forma muito mais rápida, instantânea, imediata, qual é a vontade do Criador, qual é o pensamento divino, e isso nos guiará. Mas quando a gente chegar lá, até então, vai ser sempre como uma intuição, um sinal, algo que nos dá aquela vontade de fazer ou não fazer tal coisa. Quando alcançamos, aí não, passamos a ter a certeza, uma identificação direta. Passamos a perceber e sentir instantaneamente a vontade do divino, a vontade do Criador. Mas, como dissemos, Kardec gosta de facilitar muito a vida da gente, né? Maravilhoso ele. E ele faz mais uma pergunta, que é a 244b. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Já que é como se fosse, né, uma impressão que a gente tem lá na pergunta 244. Sentem e adivinham, na 244A. É como uma advertência invisível. É dada diretamente pelo divino ou vem por intermédio de outros espíritos? Kardec quer saber. Não vem diretamente de Deus, pois para comunicar-se com ele é necessário ser digno. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que se acham em grau superior em perfeição e instrução. Então, quem ainda não chegou naquela condição de identificar o pensamento divino, da condição de consciência ampliada, para perceber de forma instantânea a vontade e o pensamento do Criador, tem através dos espíritos que estão superiores, que já alcançaram esse lugar. Então, nós que estamos ainda numa condição de terceira ordem, nós identificamos esse pensamento com a ajuda desses espíritos que já chegaram até lá, que vão estar ali nos auxiliando para que nós possamos mais rápido chegar a esse lugar onde eles chegaram. Então é como se traduzissem para nós, porque a nossa condição ainda de inferioridade, ou seja, a nossa falta ainda de uma consciência ampliada, de habilidades integradas, não permite isso. Então esses espíritos vêm e auxiliam e traduzem para nós aqueles que já estão na nossa frente, aqueles que já alcançaram uma condição evolutiva melhor do que a nossa, porque eles estão, é isso que acontece quando a gente chega lá. Nós identificamos a vontade e o pensamento divino e atuamos de acordo a ela. E vamos ser auxiliares do divino, vamos ser co-criadores. Então, essa vontade do divino, que está aqui como ordens, elas chegarão até nós, enquanto não chegarmos nessa condição, através daqueles espíritos que já estão mais avançados, que já estão na nossa frente, que já estão numa condição de espíritos superiores. Ok, meus amores? Essa foi a pergunta 244B. Então, como a gente sempre diz aqui, como a gente não tem pressa, porque nós somos um grupo de estudos, e nós mantemos as mesmas perguntas, e no presencial a gente não consegue avançar muito, porque
São perguntas, são reflexões, são exemplos para que a gente fique casadinho aqui nesse formato. E lá na instituição, de forma presencial, nós vamos ficar por aqui e semana que vem nós damos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos com a pergunta número 245. Então, vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor divino, Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Nos vemos na semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, esperando todos vocês aqui. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.